muda o seu método de ensinar. A partir de Mateus capítulo 13, ele, na direção do Espírito de Deus, ele começa agora, não como antes, que falava claramente, e todos entendiam perfeitamente o que ele estava querendo dizer, mas ele, como eu disse, na direção do Espírito Santo, ele começa agora a falar por parábolas, e é evidente que ele usa aqui, nessas parábolas, algumas situações do dia a dia, da atividade de cada um em seu trabalho. Ele fala da parábola das vinhas, daqueles que trabalhavam em suas vinhas. Ele conta sobre o bom pastor. Ele vai falando sobre questões do dia a dia. Mas algumas parábolas, ele fala, e nem todos compreendiam o que Jesus estava querendo dizer. Era como se ele percebeu que o interesse daquela grande multidão fosse apenas receber um milagre, uma cura física, a solução de um problema, algo relacionado só ao momento, à vida terrenal. E o objetivo de Jesus não era apenas isso, mas era fundamentar o seu reino. E o fundamento do seu reino deveria estar estabelecido no pilar da salvação. Deveria estar estabelecido no interior de cada um, entendendo que ele estava ali na condição de dar uma vida eterna com Deus. E aí, nós percebemos aqui que Jesus, o tema principal aqui é a oração. E o dever de orar sempre, diga comigo, orar sempre. E nunca desfalecer. Essa é a chave aqui desta parábola. Jesus vai ensinar, e até ele deu o exemplo nisto, porque por diversas vezes o mestre saía para orar. Ele ficava horas com o Pai em oração. E entre os discípulos, 3 entenderam o quanto isso era importante. Pedro, Tiago e João se tornaram parceiros de Jesus na oração. Então Jesus aqui, ele quer que nós possamos ter isso como uma chave. Orar sempre, nunca desfalecer. Porque quando nós estamos orando, nós estamos colocando tudo diante do Senhor, todas as nossas causas, nós estamos colocando tudo na mão daquele que pode todas as coisas. No entanto, nós temos que compreender que, à medida que vamos orando e colocando tudo diante do Senhor, há no mundo espiritual uma batalha que é travada. A exemplo de Daniel, que aplicou-se a orar, e quando nós vamos ver o texto,
Desde o primeiro dia que ele se dispôs a orar, a oração dele foi ouvida. A resposta foi enviada. No entanto, houve uma batalha espiritual. Um principado quis impedir a passagem do anjo, com a resposta da oração. E o que Daniel fez? Desistiu de orar? Não, ele continuou orando. E a resposta veio. Ou seja, houve um impedimento, mas à medida que ele perseverou em orar, em buscar, em clamar, aquele impedimento foi removido. Então, temos que compreender que a nossa oração tem que ser incessante, contínua, perseverante, não desfalecendo, não dizendo como muitos que oram, às vezes termina uma campanha, se propõe a orar por um determinado tempo, e aí, aparentemente, quando se dá conta de que, dentro da expectativa, do motivo que levou a orar, não apareceu nada de resultado, aí quer parar. Eu orei tanto, não aconteceu nada. Eu fiz campanha, não aconteceu nada. Não. Está acontecendo. E você não está vendo. E o que possa estar acontecendo é um mover de Deus que está agindo, e a resposta vai chegar em ação. Quem está entendendo, levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Por certo, Jesus, contando esta parábola, tinha um propósito. Ele que conhecia os corações, sabia que muitos estavam sendo contaminados pelo desânimo. Então, Jesus mostra para eles: olha, a oração, ela tem um poder extraordinário, mas é necessário perseverar, orar sempre, nunca desfalecer. Porque quando o desânimo vem, ele vem minando as suas forças, ele vem consumindo por dentro aquilo que estamos estabelecido em confiança, em oração e em esperança de alcançar. E aí o desânimo vem para te jogar lá embaixo. E quando ele vem com força. Ele vem com força. Mas é nesta hora que temos que lembrar que mesmo que o desânimo venha com tanta força para roubar a nossa fé, a nossa esperança e nos minar, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. É por isso que Paulo, quando nós vamos ler aos Romanos, ele vai falar no capítulo 8 sobre a ação do Espírito Santo, que quando não sabemos orar como convém, que quando estamos perdidos em meio à situação e as palavras às vezes não vêm, às vezes o que vem é um gemido, é uma lágrima, ou nem isso. Aí o Espírito Santo, nessa hora, ele começa a interceder por nós. E a maneira com que o Espírito Santo intercede, é impossível o Senhor não atender. Porque nós vamos observar que o Espírito Santo, ele começa a fazer
algo por nós extraordinário. O que ele começa a fazer? Ele começa a gemer. Ele começa a gemer. Ele vai gemendo, gemendo. Ele vai ali diante do Senhor, intercedendo por nós, clamando por nós. E aí, queridos, Deus se move. Ao ouvir o gemido inexprimível do Espírito, aleluia, aleluia. Olha aqui, Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o que ele vai fazer? Mas o mesmo Espírito intercede por nós. De que forma? Com gemidos inexprimíveis. Quem pode levantar a sua mão e adorar? Olha o versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, olha que maravilhoso isso, igreja. Nós temos um grande parceiro na oração, o Espírito Santo. Aquele que está ali e vai agir neste momento também em clamor por nós. O Paracleto de Deus, o Consolador, aquele que está ao lado, aquele que está nos ajudando. Então, você não tem motivo para parar de orar. Você não tem motivo para desfalecer. E aí Jesus, ele vai contar aqui agora, nesta parábola, uma história de perseverança. Ele diz que havia numa cidade um juiz. Como que era a característica desse juiz? Primeiro, não temia a Deus. O que você vai esperar de um homem que não teme a Deus? Segundo, não temia os homens, não respeitava nenhum homem. O que vai esperar de um homem desse, que não teme a Deus e não respeita ninguém? E era um juiz, um homem que julgava demandas e causas e processos. Era como se uma pessoa, em sua necessidade de comparecer perante esse juiz, e contextualizando, arrumasse um advogado, e olha, agora quem é que vai julgar essa causa? Ah, é o juiz fulano. Ixi, aquilo ali, pode esquecer, porque ele é terrível, terrível. E aí, naquela mesma cidade, o texto está dizendo que tinha uma mulher viúva. E aquele juiz, o processo daquela mulher viúva, caiu na mão dele. Por certo, aquela mulher ouviu: olha, esquece, ele não vai julgar a sua causa nunca, ele não vai nem sequer olhar para o seu processo, isso aí vai demorar, pode esquecer.
Mas ela disse: não, ele vai ter que julgar a minha causa. Ele pode esquecer a do A, do B, do C, do D, mas ele vai ter que julgar a minha causa. E como você vai conseguir isso? Porque esse homem não teme a Deus. É a segunda vez que o texto vai afirmar. Ele não respeita os homens. Está no verso 2 e no verso 4. O que esperar de um homem desse? Mas aquela viúva, ela disse: eu não vou desanimar, eu não vou desfalecer, eu não vou cessar de ir lá me apresentar diante dele e dizer: julgue a minha causa, olha para o meu processo, eu preciso que você julgue a minha causa. Sabe o que aquela mulher fazia? Todo dia ela estava lá. Ele chegava, ela estava lá. Mas essa mulher aqui de novo, não é possível. Ele ia embora, ela estava lá. No outro dia, a viúva lá. Ele ia embora, a viúva lá. Ela estava com disposição, com coragem, com ânimo, com esperança. Quantas vezes esse juiz não deve ter ofendido esta mulher? Porque ele não respeitava a Deus e nem aos homens. Se não respeitava a Deus, muito menos aos homens, o que dirá de uma mulher viúva? Numa cultura machista. Mas ela não temia a palavra de ofensa dele. Você vai ter que julgar a minha causa. Você é juiz, você está aqui para isso. Vou julgar quando eu quiser, mas vai ter que julgar. Você é juiz para isso. E eu não abro mão, eu quero uma sentença. Todo dia, todo dia. O versículo 5 diz que ela molestava ele. Sabe o que é molestar? Você já foi molestado por alguém? A pessoa fica ali, falando toda hora na sua cabeça, toda hora. Aí você é vencido pela canseira. Mesmo que você não queira dar, que você não queira favorecer a pessoa, que você não queira fazer nada por ela, mas você vai ser vencido pela canseira. Irmão, aquela mulher molestava tanto que o texto não está falando, até porque é uma parábola, mas vamos aqui entrar dentro desse texto e imaginar. Aquela mulher, ela perseverou tanto, ela estava todos os dias ali, ela não se deixava se intimidar pelas palavras de ofensa. Quem sabe ele pediu para alguém colocá-la para fora. Enfim, aquele juiz fez de tudo para impedir aquela mulher de receber. Mas ela todo dia estava lá. Eu acredito que aquele juiz, até sonhando com aquela mulher, estava. Pelo amor de Deus, até sonhando eu estou com essa mulher. Eu vou ter que resolver isso aí. Aí sabe o que ele concluiu? Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte mais e não me importune. Aleluia. Chegou o dia em que ele vai
E ela está lá, e ele fala: hoje você vai sair daqui, não quero mais ver você na minha frente, hoje eu vou resolver, vou julgar a sua causa. Meu Deus, a alegria daquela mulher, né? Valeu a pena. Ela então recebe a sentença. E qual foi a sentença que aquele juiz injusto deu? A vitória a ela, na causa dela, perante o seu adversário. Aleluia. Você pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor Jesus. Jesus usa aqui essa história, essa parábola, e agora ele faz uma comparação com o juiz injusto e com Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Olha que lindo. Se um homem que não teme a Deus, se um homem que não respeita os homens, teve que dar a sentença de vitória a uma viúva que perseverou, insistiu, não desanimou, não se deixou vencer pela circunstância, não se deixou se vencer pela injustiça do homem, mas ela perseverou ali, sempre estando ali. Aleluia, o impossível aconteceu. Aleluia. Quanto mais Deus, cuja base do trono é justiça e juízo, não fará aos seus escolhidos que de dia e de noite clamam. Veja, Jesus está dizendo o seguinte: Deus conhece quem está orando sempre. Deus conhece quem está orando sem desfalecer. Conhece. E a esses que Ele conhece, Ele chama de os escolhidos. Os escolhidos. Olha, ainda que alguns tenham por tardio, o que vai acontecer? Olha que extraordinário. Digo-vos que depressa, diga comigo, depressa, depressa, lhes fará justiça. Bendito para sempre seja o nome do Senhor, que atento está para a nossa oração, que atento está para a nossa súplica, que atento está para o nosso clamor. E Ele sabe exatamente qual é as nossas necessidades. Quando oramos, buscamos, clamamos, suplicamos, é porque, além de estar adorando a Ele, em comunhão com Ele, perto dEle, é porque precisamos que Ele se manifeste com o seu poder sobrenatural, mediante as causas impossíveis que estamos vivendo. Era impossível aquela mulher receber a vitória dela, mas a perseverança, a constância, a firmeza, não se deixou se vencer pelo desânimo. Quantas e quantas vezes ela foi embora para casa
sem nada, sem nenhum resultado. Mas ela estava ali firme. E chegou o dia da vitória dela. E assim, a gente vai orando, a gente vai clamando, a gente vai buscando, e sempre, porque você pode orar durante todo o tempo. Não é porque você está trabalhando que envolvido nas suas atividades rotineiras é impedimento para você orar. Não. E isso que é maravilhoso, porque a oração, ela não tem um método único para você fazer, só na igreja, só de joelho dobrado, só dentro do seu quarto. Não. Você pode estar andando na rua e orando, dirigindo, orando, trabalhando, orando, sempre, ali dizendo: Senhor, estou aqui, Senhor, olha para a minha causa, Senhor, atenta para mim, Senhor, Tu és o Deus do impossível, Senhor, move a Tua mão poderosa. E você vai orando, você vai orando, vai orando, vai orando, 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 orando. Olha, havia um irmão que entrou numa empresa para trabalhar como faxineiro, e ele chegava sempre mais cedo no ambiente que ele ia trabalhar para orar. Ele chegava meia hora antes e começava a orar. Em todo aquele ambiente de trabalho, levantava a mão, orando, orando. Aí um dia chegou os dois encarregados dele e pegou ele orando. Aí um olhou e disse: nossa, o que ele está fazendo ali? Ah, ele está orando, ele é crente, está orando. Orando, é. Mas ele, olha que interessante, vamos ouvir o que ele está falando? Vamos ouvir. E ele falava: Senhor, abençoa essa empresa, abençoa os meus patrões, abençoa os meus colegas de trabalho. E foi ouvindo. E aí um falou assim: olha, vamos parar de ouvir ele orar, porque é o seguinte, ele está falando com Deus. E esse povo aí que fala com Deus, ele está aqui hoje como faxineiro, mas daqui a pouco ele vai estar até mandando em nós. Aí o outro pegou e falou assim: olha, você sabe que eu já estou com vontade de promover ele? Olha o que a oração é capaz de fazer. Levante as suas mãos e diga assim comigo: se eu perseverar, se eu não desfalecer, se eu continuar orando, Deus pode me promover. Aleluia. Você pode levantar a tua mão e glorificar a Deus, porque é isso que vai acontecer. Aleluia, virá uma promoção de Deus para a tua vida. O favor excepcional de Deus vai te alcançar. Aleluia. É isso que vai acontecer. O que Pedro e Tiago e João viu por estar sempre com Jesus orando, os demais não viram. Não viram. Quando Jesus se transfigurou no monte da transfiguração e apareceu Moisés e Elias, quem é que estava lá? Pedro, Tiago e João. Os demais não viram.
Está entendendo? Quando Jesus estava no momento mais crucial da sua vida, quem estava lá no Getsêmani com Jesus? Pedro, Tiago e João. Quanto mais você orar, e orar sempre, e nunca desfalecer, está pertinho de Deus. O que vai acontecer, pastor? Depressa, o Senhor lhe fará justiça. Depressa, Ele vai mover a mão dele em teu favor. Enquanto você estiver orando, buscando, clamando, Ele já está trabalhando. Ele já está movendo a tua mão poderosa. Olha, chuva a gente vê cair, amém? Sim ou não? A gente vê cair. Garoa a gente vê cair, sim ou não? A gente vê cair. Mas eu pergunto para você, você já viu o orvalho cair? Quem aqui já viu o orvalho cair? O orvalho vem silenciosamente, sem barulho. Ele não chama a atenção de ninguém. Só que logo pela manhã, quando você levanta bem cedo, você vê, o orvalho veio e molhou toda a relva. O orvalho caiu, e ele não cai sem propósito. Mesmo quando não há chuva, ele não deixa de vir. É assim que Deus faz. Você não ouve nada, talvez você não está vendo nada, mas logo pela manhã, o orvalho está ali, molhou tudo. Alderemasiarabaixo, queremanturabachai, queremandarabassurican, queremanai, queremachoriabacai. Veio e fez tudo o que precisava ser feito. O resultado está ali. Não adianta você querer questionar, mas como que aconteceu, como que veio, que hora que o orvalho caiu. Não importa. O que importa é que o resultado está ali, olha. Então, enquanto oramos, enquanto clamamos, enquanto buscamos, enquanto estamos perseverando na oração, vem um orvalho, Deus trabalhando no silêncio. Está caindo, está vindo aquele sereno, está derramando, está começando a molhar pouco a pouco, invadindo tudo, aleluia. A justiça de Deus se manifesta. Você está sentindo Ele aí? Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Querer mandar a sebre canturabai. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus que Ele está agora me movendo a liberar. Olha que notícia gloriosa. Olha, o amanhã de manhã está chegando, e Deus manda eu te falar que o orvalho está caindo como cai sobre o monte Hermon. Está vindo um orvalho, teus olhos não estão vendo, mas Deus manda te dizer, o orvalho já foi liberado. Adore, 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 adore.
O orvalho já foi liberado. Está caindo. Como o seu trabalho, o meu trabalho, nosso trabalho é orar, é perseverar, é clamar, é não deixar de acreditar, é não desfalecer. Deus manda te dizer: você vai se colocar de pé bem cedo e pode ir lá, porque o resultado que você está esperando, eu já enviei. Kiramantarabashai. Se você crê, levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. Adore a Ele. Aleluia. 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 Urabasi alemando urabacai. Aleluia. Aleluia. Digo-vos que depressa, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Sim, aquele que está sentado no trono, cuja base é justiça e juízo, está nos assegurando: eu sou o justo juiz, eu sou o vosso Pai, eu sou o que traz alívio, aleluia, que tira o fardo, que remove o peso, aleluia, e que movo em seu favor, aleluia, aleluia. Há uma ação de Deus, o Espírito Santo está falando comigo. Há uma ação de Deus que está sendo executada nesta noite. Há uma ação de Deus que está sendo trabalhada por Ele nesta noite. Se coloque de pé no teu lugar, adorando, glorificando e bendizendo. E amanhã pela manhã você vai ver, suas mãos vão se molhar. Ela é canasciembrefa. Porque sem que os seus olhos veem, o orvalho está sendo derramado. Sim, há uma ação que o justo juiz está se levantando hoje. A sentença já foi determinada. É queimanturaba. A palavra já foi liberada e não será revogada. E chega para você, chega para você, depressa, depressa, depressa. Aleluia, glória a Deus. Tome posse no nome de Jesus. Jesus vai terminar esta parábola com uma pergunta: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra?
Ele está querendo dizer o seguinte: eu preciso encontrar. Não é possível que quando eu vier, não vou achar. Eu preciso que vocês perseverem. Orem sempre. Não desfaleçam. Sabe por quê? Porque para mim operar, agir, trabalhar, eu preciso de um ambiente de fé. Sabe o que Jesus disse a respeito das cidades que ele foi operar milagres, prodígios e maravilhas, e ele não encontrou um ambiente de fé? Ele disse assim: ai de ti, Corazim. Ai de ti, Nazaré, Tiro e Sidom, porque eu quis operar muitos milagres. Eu tinha um liberar de Deus para vocês, cidades, mas vocês, dominados pela incredulidade, eu não achei um ambiente de fé, e o que restou a vocês foi a maldição. Em vez de bênção, foi isso: ai de ti, Corazim, de Tiro, de Sidom. Todos nós amamos a cidade onde nascemos, queremos ela bem, e se dependesse de nós, nós faríamos de tudo para que a nossa cidade fosse abençoada. Foi o que Jesus quis fazer em Nazaré. Mas seus irmãos não creram. Ele não pôde fazer. Então Jesus está dizendo a você, a mim, nessa noite: eu preciso sempre de um ambiente de fé. E o combustível para gerar fé é a oração. É o combustível que vai nos gerar esta fé. Então nesta noite, quantos pode aqui, nessa fé viva e poderosa, levantar a mão e dizer: Senhor, aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou colocando diante de ti em oração, ó Senhor, quem sabe eu vim para esse culto desanimado, quem sabe o desânimo quis me convencer a parar de orar, a perseverar de orar, a desfalecer. Mas hoje, Senhor, agradeça a Ele, Ele renova as suas esperanças, Ele renova o seu ânimo, Ele te encoraja, Ele te diz: a resposta está chegando. O meu depressa decreto de vitória está chegando para você. Aleluia. Coloque agora essa causa diante dele mais uma vez. Ela já está na mão dele. Sim, já está. Já colocamos. Mas o que a viúva fazia? Não deixava o juiz esquecer. É claro que Deus não esquece de nada, mas Ele gosta que a gente fique chamando a atenção dEle. Senhor, a minha causa. Senhor, aquilo que eu estou colocando diante de Ti. Senhor, atenta para mim. Faça isso. Faça isso. A sua vitória você vai dar o testemunho dela. Senhor, te agradecemos por esta palavra, pelo teu agir, pelo teu trabalhar,
pelo mover do teu Espírito Santo. Oh, se alegre em Deus, porque, aleluia, você vai ver o resultado. E o resultado das tuas lágrimas, o resultado da sua angústia, da sua aflição, do seu gemido, da sua súplica incessante, do seu pedir, 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 e veja o que Jesus diz: dar-se-vos-á. Do seu buscar, buscar, buscar. Aleluia. Do seu bater na porta, ela vai se abrir. Do seu pedir, você vai receber. Aleluia. Ó Senhor, nós te louvamos. Eu creio que o Senhor está olhando para nós aqui nesse culto, enquanto estamos mais uma vez sendo animados, encorajados, renovados, fortalecidos, vivificados, encorajados pelo teu Espírito Santo, a perseverar em oração, em clamor. O Senhor já está trabalhando, a resposta já foi liberada, e nós vamos nos alegrar pela grande vitória, em nome de Jesus. Amém.